A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início à lição de número 7 da nossa Escola Bíblica Dominical, a lição que tem por nome Uma Igreja que não teme a perseguição. É a sétima lição do terceiro trimestre de 2025, quando estamos estudando a revista A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Nessa lição, estaremos diante de um desafio fundamental: aprender como a igreja primitiva, enquanto era perseguida, não perdeu a fé e continuou a testemunhar com ousadia. Que possamos também nós, mesmo diante de dificuldades, sejam elas sociais, religiosas ou políticas, permanecer firmes, confiantes e corajosos, sabendo que o Senhor está conosco e que o poder do Evangelho ultrapassa qualquer resistência. Os objetivos dessa lição são 3: explicar os motivos e as esferas da perseguição enfrentada pela igreja primitiva, demonstrar como Deus protegeu sua igreja através de livramentos e da intercessão, e nos encorajar a permanecermos firmes na fé, mesmo diante das adversidades. O textuário da nossa lição se encontra em Atos capítulo 5, versículo 29, que nos diz: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A nossa verdade prática nos diz: em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. A primeira, que a igreja será perseguida, e a segunda, Deus a protegerá. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 5, versículos do 25 ao 32 e capítulo 12, versículos do 1 ao 5, que nos diz: E chegando anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Introdução. Desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Foi assim no primeiro século e é assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha, nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos ao longo da história da igreja o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória ao seu povo. Assim, nesta lição, veremos como Deus faz isso, capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. Tópico 1. A igreja perseguida. Subtópico 1. Os perseguidores.
Na Bíblia, vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Atos 5 menciona 3 grupos: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Os saduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciãos, e dentro dessas classes religiosas eram os mais poderosos. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldades sempre que podiam. Os anciãos eram líderes judaicos influentes, representando tanto aspectos religiosos quanto políticos, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Já o capitão do templo, mencionado também em Atos capítulo 4, versículo 1, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Esses grupos, cada um com sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. Nos primeiros capítulos de Atos, fica claro que a maior oposição ao evangelho não veio imediatamente de Roma, mas das autoridades religiosas judaicas. Os saduceus eram um grupo religioso poderoso, ligados à aristocracia sacerdotal. Eles rejeitavam a ressurreição e qualquer ideia sobrenatural, conforme nós lemos em Atos capítulo 23, versículo 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Por isso, a pregação sobre Cristo ressuscitado os incomodava profundamente. Além disso, tinham influência junto ao Sinédrio, o Conselho Supremo dos Judeus, e usavam essa posição para conter o crescimento da igreja. Os sacerdotes tinham a responsabilidade pelo culto no templo. Para eles, os apóstolos estavam perturbando a ordem e atraindo o povo para fora do sistema judaico tradicional. Os anciãos eram líderes respeitados do povo, que representavam autoridade social e política. Embora não fossem sacerdotes, exerciam forte influência sobre as decisões coletivas. O capitão do templo, espécie de chefe da guarda do templo, responsável pela segurança da área sagrada, tinha autoridade policial e poder para prender. Esses grupos, que possuíam diferenças entre si, uniram forças para combater a igreja. Isso mostra que, quando o evangelho ameaça sistemas de poder humano, até inimigos históricos podem se aliar para tentar calar a voz da verdade. Foi assim com Jesus, e foi assim também com os apóstolos. Subtópico 2. Esferas da perseguição. A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em 2 esferas: a religiosa, por verem a mensagem de Cristo como ameaça, e política. Os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Na esfera religiosa, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos. À medida que os cristãos testemunhavam da sua fé com poder, ganhavam mais e mais admiração popular. Muitos já haviam aceitado a fé. Esse número continuava crescendo. A inveja, portanto, provocou a ira desses líderes. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia. Na esfera política, em Atos, capítulo 12, versículos do 1 ao 5, conforme nós vimos na nossa leitura bíblica em classe, vemos que a perseguição se dá na esfera estatal e é de natureza mais política, na esfera pública. Ali, o rei Herodes, um dos governantes que representava o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prender o apóstolo Pedro. Sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos, queria com isso aumentar o seu capital político perante os judeus que se opunham à igreja. A perseguição contra a igreja primitiva tinha 2 frentes principais: religiosa e política. Em Atos capítulo 5, versículos do 14 ao 18, nós lemos: E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas
para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Veja que aqui a obra sendo feita, né? O poder de Deus ali se manifestando, pessoas sendo curadas, né? Milagres acontecendo, e ali diz que a multidão dos que criam ia crescendo. Mas isso vai causar inveja, veja, no versículo 17 e 18, conforme diz. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. A perseguição na esfera religiosa. Os líderes judeus estavam incomodados com o crescimento da fé cristã. A cada milagre, a cada mensagem pregada, novas multidões se convertiam. A popularidade dos apóstolos contrastava com a perda de influência dos fariseus e saduceus. O texto de Atos, capítulo 5, versículos 17 e 18, conforme nós lemos ali, diz que eles se encheram de inveja e prenderam os apóstolos. Isso mostra que a motivação não era apenas doutrinária, mas também emocional e política. A inveja religiosa sempre gera perseguição. Quando o foco está no poder humano e não na glória de Deus, líderes podem se levantar contra aquilo que Deus está fazendo, simplesmente por não suportarem ver o crescimento da obra sem o seu controle. Em Atos capítulo 12, versículo 2, nós lemos: E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. A perseguição na esfera política. No episódio de Atos, capítulo 12, versículos 1 ao 5, conforme nós vimos na leitura bíblica em classe, a perseguição passa a ter caráter estatal. O rei Herodes Agripa I, representante de Roma na Judéia, percebeu que atacar os cristãos lhe dava popularidade entre os judeus mais conservadores. Por isso, ele mandou executar Tiago e prender Pedro. Sua motivação era política, não religiosa. Queria agradar o povo e reforçar sua posição de poder. Assim, a perseguição deixou de ser apenas uma questão de religião e passou a ser também uma ferramenta de manipulação política. Até hoje, regimes políticos ao redor do mundo perseguem cristãos não apenas por razões religiosas, mas porque os consideram uma ameaça à ordem estabelecida ou um empecilho para manter o controle da sociedade. Subtópico 3. A Igreja enfrentará oposição. A Igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes, é visto como antiquado, preconceituoso e indesejado. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo: silenciar a voz da Igreja. Desde o princípio, a Bíblia nos alerta que a Igreja seria perseguida. Jesus disse: Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão. Paulo afirmou: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. O motivo é simples: o Evangelho acolhe todos, mas também confronta o pecado e estabelece padrões que o mundo não aceita. Por isso, os cristãos são muitas vezes acusados de intolerância, preconceito ou de serem retrógrados. A forma da perseguição pode mudar: zombaria, discriminação, restrições legais, violência física, mas o objetivo é sempre o mesmo: calar a voz da Igreja e impedir a propagação do Evangelho. No entanto, a história mostra que a perseguição nunca destruiu a Igreja. Ao contrário, sempre serviu para fortalecê-la e expandi-la ainda mais. Tópico 2. A Igreja protegida. Subtópico 1. Um anjo de Deus. Lucas destaca que, em meio à perseguição,
Deus provê livramento para os apóstolos. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão, com Filipe em sua missão evangelística, em missão na casa do centurião romano, Cornélio, e com o apóstolo Paulo em alto mar. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Em Atos capítulo 5, versículo 19, nós lemos: Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. A menção de anjos providenciando o livramento não é apenas um detalhe fascinante, mas um testemunho da natureza sobrenatural da igreja e da proteção de Deus. Na teologia bíblica, os anjos são seres criados por Deus com uma hierarquia e propósitos específicos. Eles são espíritos ministradores, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 14, designados para executar a vontade de Deus. A presença de um anjo em Atos 5,19 não é um evento isolado. É uma confirmação de que a igreja não estava lutando suas batalhas sozinha. A perseguição era real, mas a defesa era divina. A igreja é de fato guardada e protegida por forças que transcendem o mundo físico. É importante ressaltar que os anjos não agem por conta própria, mas sob o comando de Deus. Sua atuação é uma extensão da soberania divina, demonstrando o cuidado pessoal de Deus para com o seu povo. Quando um anjo intervém, é Deus quem está intervindo através dele. Subtópico 2. A intercessão da igreja. Atos capítulo 12, versículo 5, diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro se isso não tivesse nenhuma relevância. É evidente que Deus é soberano e age como quer e quando quer. A morte de Tiago, irmão de João, é mencionada anteriormente e não temos uma explicação no texto bíblico do porquê Tiago não foi libertado. Contudo, esse evento certamente causou um impacto na igreja, levando-a a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Deus respondeu à oração da igreja e libertou Pedro. Conforme mencionado, em Atos capítulo 12, versículo 5, nós lemos: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Essa passagem destaca a oração da igreja não como uma simples reação ao perigo, mas como uma intercessão contínua e fervorosa. O termo grego ekteneia, que é traduzido como contínua ou fervorosa, sugere uma oração intensa, que se estende com grande esforço. Isso mostra que a igreja estava ativamente engajada na batalha espiritual pela vida de Pedro. A libertação de Pedro é, portanto, um exemplo poderoso da sinergia entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus poderia ter libertado Pedro sem a oração da igreja, mas ele escolheu envolver o seu povo no processo. A oração da igreja não forçou a mão de Deus, mas se alinhou com a vontade dele e se tornou o meio pelo qual ele agiu. Subtópico 2. O valor da oração. Essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu. Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias, de Damasco, orando pela cura dele. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele, e os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, ainda continua atual.
O valor da oração vai além de ser um pedido de ajuda. A oração é o principal meio de comunicação e relacionamento com Deus. Os exemplos em Atos mostram a oração em diferentes contextos, revelando que ela é fonte de poder e manifestação do Espírito Santo. A oração não é apenas um momento de silêncio, mas pode liberar o poder de Deus para mover e abalar estruturas físicas e espirituais. A oração também é abertura para a visão e a direção divinas. Através da oração, Deus revela seus planos, conecta pessoas e direciona o curso dos acontecimentos. A oração de Ananias foi a chave para a cura de Saulo, e a oração de Cornélio abriu a porta para o evangelho entre os gentios. Ela também é um meio de capacitação e batismo no Espírito Santo. A oração é essencial para a capacitação espiritual do crente, um canal através do qual o Espírito Santo é derramado. Tópico 3. A Igreja Destemida. Subtópico 1. Testemunho com poder. Tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar de sua fé. De nenhuma forma se sentiram intimidados. Estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores de Atos do Espírito Santo. Vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Ele é a fonte de poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Em Atos capítulo 5, versículo 25, nós lemos: E chegando, anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerraste na prisão estão em pé no templo e ensinam ao povo. A coragem dos apóstolos não era resultado de sua própria força ou de um plano estratégico, mas sim da operação direta do Espírito Santo. O livro de Atos demonstra que a igreja só é verdadeiramente destemida e operante quando está alinhada e cheia do Espírito Santo. A audácia de pregar a mensagem de Cristo, mesmo sob ameaça, flui de uma fonte divina, não de uma qualidade humana. Subtópico 2. Convictos de sua fé. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro. Nesse texto, vemos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela. De fato, isso está em foco. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê como fazendo parte de sua natureza e essência, e que por conta disso não pode, de forma alguma, ser negociado. A convicção dos primeiros cristãos não era um ato de rebeldia sem sentido, era uma escolha ética e consciente de obedecer a Deus acima de qualquer autoridade terrena. Eles estavam dispostos a sofrer as consequências, pois sabiam que os princípios de sua fé eram inegociáveis. Essa autoridade demonstra que a desobediência civil, quando necessária, não é um sinal de anarquia, mas de uma fidelidade inabalável aos valores que definem a natureza e a essência da igreja. Conclusão. Vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não a exceção. Ninguém gosta de ser perseguido, contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Aqui encerramos o estudo dessa lição. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima lição.